Olá pessoal, estamos de volta aqui com a Adriana. A Adriana está dando boas dicas aqui, fazendo lembrar do passado, que é complicado. Adriana, como trabalhar numa sala de aula hoje com essa imensidão de diversidades que nós temos? O sonho de todo professor é chegar na sala de aula e que todos os alunos estejam no mesmo nível de desenvolvimento, tudo bem tranquilinho, que ele monta a aula dele, né, e segue. Mas isso é só um sonho mesmo, não existe sala homogênea, cada vez mais heterogênea. Nós estamos no mês da conscientização do autismo, mas a gente tem alunos TDAH, TDA, que é transtorno do desenvolvimento da atenção, e também níveis diferentes de aprendizado, né? Tem aluno que já está lá na frente, pega muito mais rápido, outros alunos que têm menos. O segredo é você conhecer os seus alunos. Então você entra na sala de aula, conhece os seus alunos, quais são as características dele, o que você precisa colocar mais na sua aula, é mais recurso visual, aumentar o tom de voz, é fazer um jogo, uma brincadeira, é conhecer aluno, a sua sala de aula e conhecer como as pessoas aprendem. Quando você conhece como as pessoas aprendem... Mas então, Adriana, veja bem, ó, nós temos, por exemplo, um ano, X. Isso eu estou dizendo porque nós temos isso na faculdade também. O ideal seria nós darmos aula, por exemplo, tipo 2 meses, para depois fazer o planejamento. Uhum. Na verdade, quando o aluno chega, o ideal... Você colocou, você dá aula, chega na sala de aula, você já tem um conteúdo pronto, certo? Hoje é. Você chega lá, já está pronto, hoje. Tá certo. Você vai começar do que você imagina. Só que na educação básica, você começa com uma avaliação diagnóstica. Você dá uma prova diagnóstica e que você pode... ali você faz um mapeamento da sua sala, o que eles sabem, o que eles não sabem, eles estão errando gramática, eles não sabem relacionar, se você colocou uma imagem, eles não sabem interpretar a imagem. Então, a partir disso, você tem o seu conteúdo programático, mas a partir do que os seus alunos sabem, você vai fazer o seu planejamento. Porque o professor, ele tem que partir do conhecimento do aluno, senão ele vai dar aula do que ele acha que é importante, mas a aula vai ser maravilhosa para ele mesmo. Ele sai de lá realizado, que ele deu tudo, mas os alunos não aprenderam. Você que trabalha com alunos da faculdade, não sei qual é o semestre que você dá, mas para fazer esse levantamento, às vezes você pode criar um jogo de perguntas, em que você coloca perguntas-chave, e você pergunta quem sabe aquele, quem sabe aqui, você já fez um levantamento do que os seus alunos sabem. Se eles responderam certo e errado, né? Anota ali, e a partir disso começa o seu planejamento. Que você já tem uma... Legal. E o que seria competência socioemocional? É um termo novo, né? Antes a gente imaginava que o cérebro é a razão e o coração é a emoção. E aí tem um pesquisador que chama Antônio Damasio, ele estava estudando o cérebro de pessoas que sofriam acidentes. E ele descobriu que quando a pessoa tem uma lesão no cérebro responsável por algumas emoções, ela não sabe tomar decisões responsáveis. E aí que ele descobriu que a emoção está no nosso cérebro. Então não é o coração propriamente, né? Mas sim o nosso cérebro. Então se a gente tem lesões em partes relacionadas, principalmente aqui do córtex pré-frontal, aqui no centro, que é o último a se desenvolver, às vezes a gente vê um aluno de 17, uma criança de 18 anos e fala, não tem responsabilidade, não tem mesmo. Porque a parte que regula o juízo, né, é a amígdala cerebral, e ela é a última a se desenvolver no cérebro. Ela tem o mesmo nome da amígdala da garganta, mas a amígdala cerebral. Então é aquela irritação, quando acontece uma situação, você já explode, na hora você é nervoso, uma criança pequena que faz birra, é a amígdala dela que está gritando, ela não se desenvolveu ainda, né? Então ela fica muito nervosa. E a gente só regula isso na fase adulta. A gente consegue estimular o desenvolvimento da amígdala na adolescência, mas a gente descobriu isso. Então competência socioemocional é eu gerenciar as minhas emoções, né? Você falou algo que eu não gostei agora. Eu não vou pegar e dar um soco em você porque eu não gostei. Calma. Como no Oscar. Como no Oscar. Calma. Primeiro, porque isso é o que a amígdala fala pra mim. Primeiro, eu não gostei, eu vou ter uma ação reativa. Mas nós já temos a amígdala desenvolvida e falar, calma, mas ele tá me entrevistando, eu tô num programa. Eu vou pensar 2, 3 minutos e vou tomar uma decisão melhor. Então,
a competência socioemocional é eu desenvolver essa habilidade de tomar decisões responsáveis. Hoje, né, se a gente for analisar as pessoas, a gente coloca, essa pessoa é responsável, ele tem muita determinação, aquele aluno lá, ele, nossa, já tomou tanto tombo na vida e ele levanta e vai, com as pessoas que falam, consegue recomeçar. Agora na pandemia mesmo, como que a gente teve que se adaptar ao novo muito rápido, uma habilidade que a gente teve que desenvolver. Então antes a gente pensava que isso era de acordo com cada pessoa, nasci assim e sou assim. E a gente descobriu que não, que as habilidades socioemocionais podem ser ensinadas. Então os alunos podem ter responsabilidade, determinação, eles podem ser empáticos, eles podem ser altruístas. A resiliência, né, que é esse saber dar a volta por cima, a gente pode ensinar alguém para que realmente na fase adulta, no mercado de trabalho, a gente possa trabalhar em equipe, saber ouvir não dar um soco, né? Então, a gente consegue desenvolver isso. E é muito mais inteligente você desenvolver isso na escola, porque você consegue desenvolver isso numa grande parcela da população do que na fase adulta. Hoje nós não tivemos isso, e quantos adultos estão em terapia para se conhecer, fazer autoconhecimento, né? Como que eu reajo, o que eu penso. E eu acho que uma grande habilidade que a gente desenvolveu, tanto que a gente precisa desenvolver, é o pensamento crítico. Então, o pensamento crítico... Mas, Adriana, você concorda comigo, assim, ó, vou falar da minha geração, que é antiga. A minha geração, como ela não teve nenhuma dessas preocupações aí, hoje cai tudo na psicólogo ou psiquiatra, certo? Com esse desenvolvimento que você está nos passando aí, no futuro, a tendência é nós não termos essa avalanche que nós temos hoje. Agora, mais importante do que tudo isso aí, o que eu estou concluindo aqui, é o seguinte: nós falamos, como você já falou, a educação é importante. Só que quando a gente fala a educação é importante, nós vemos essa educação de aprender a ler e escrever. Não é isso, é tudo. É tudo. O conhecimento hoje está no Google, você coloca no YouTube, está tudo ali dentro. Exatamente isso. Então, se você pergunta quanto está a cotação do dólar, se eu coloco num livro hoje, né, que a gente estava conversando aqui nos bastidores, se eu coloco quanto que é a cotação, qual que é o PIB do Brasil, se eu coloco num livro, daqui 3 meses, 1 ano, isso já está desatualizado. Sim. Então, o aluno tem essa informação o tempo todo na mão. Mas você concorda que nós, a maioria, partindo de mim, somos ignorantes, então? Porque quando você fala em educação, agora vem essa nojeira de política aí, todo mundo falando que educação, mas na cabeça das pessoas que ouvem, educação é o que eu sempre entendi por educação. Por conteúdo. Por conteúdo. Uhum. É legal essa abertura, muito mais do que isso. Hoje tem essa preocupação de ensinar o aluno o conteúdo, ter um conhecimento, a inteligência, aplicar a inteligência, né, que às vezes você tem o conteúdo, mas não sabe aplicar. Ter essa preocupação emocional, porque o que a gente vê hoje, que é o que você falou, os adultos estão indo para o consultório e falta psicólogo, você conversar com o psicólogo, falta horário. Falta horário. Qualquer empecilho, qualquer conflito que a pessoa passa, ela se desmancha, exatamente, entra numa depressão, né, e tudo Perfeito. mais. A ideia é que isso diminua, porém também tem uma questão da educação dos pais, né? A gente tem muito hoje, a escola faz esse trabalho integral do aluno com a parte social, socioemocional. E como está a educação dos pais hoje? Hoje os pais ficam muito era assim, os nossos pais, a educação era rígido, você tem que ir, não, você tem que seguir em frente, não é assim não é tudo como você quer. Hoje é tudo como eu quero, como meu filho quer, e eu quero que meu filho tenha felicidade o tempo todo. Então eu dou tudo o tempo todo, meu filho não pode sofrer. E eu escuto muito assim, 2 amigos brigaram na escola, eu vou trocar de escola, ou não fala mais com esse amigo, se essa brincadeira deu conflito, não brinca mais, então não ensina a como resolver o conflito. Entendi o que você estava falando antes. E o socioemocional é justamente isso, acontecer um conflito, como eu posso resolver? O pensamento crítico é algo que nos ajuda a não ter uma depressão, ou algum transtorno. Por quê? Eu ouvi alguma coisa
E aí eu vou ter um pensamento crítico que seria, eu vou criticar o meu pensamento. Porque você concorda que a gente pensa, a gente inventa um monte de história na nossa cabeça? O tempo todo a gente escutou uma coisa, eu já começo a falar, mas o Wagner pensa isso, o Wagner pensa aquilo, ele vai tomar essa atitude, ele vai fazer isso. Eu já criei um repertório inteiro. A ansiedade é isso também. Eu quero controlar o futuro porque eu já criei as histórias, mas o pensamento é assim, calma, o Wagner não falou isso pra mim. Eu estou interpretando. Por que eu estou tendo esse pensamento negativo? Por que eu estou pensando mal, né, no sentido negativo? E a partir disso, o que eu vou fazer? Eu tenho duas atitudes. Ou eu vou conversar com ele e falar, Wagner, você me falou isso? Será que eu interpretei certo? É do jeito que eu pensei? Não, não é. Ou eu vou guardar isso pra mim e não vou tomar nenhuma atitude. Então o pensamento crítico nos ajuda muito a gerenciar essas emoções, né? Como que eu posso educar o meu filho até? Meu filho falou que brigou com o amiguinho, mas como que a gente pode resolver isso, filho? O que ele falou? Quem tá certo, quem tá errado? Como que você vai... Conversa com ele, pergunta o que ele pensou. Então a gente já desenvolve o pensamento crítico dos alunos fazendo essas perguntas para eles, até desenvolvendo a empatia também, de se colocar no lugar do outro, como eu gostaria que resolvesse. Então nós temos que colocar mais um ingrediente aí na educação, é o compartilhamento com os pais. Com certeza. Escuta-se muito a frase assim, que escola e família, né, tem que ser única. Eu gosto muito de pensar que escola e família é lado a lado. Não é única, juntas, de mão ali, é uma parceria que a gente faz. E às vezes a gente coloca assim, esse aluno tá dessa forma porque a família não ajuda, porque não faz. E eu gosto muito de fazer uma dinâmica, dá a mão pra mim, Wagner, aperta a minha mão. Força! Você tá apertando forte? Tá forte, agora eu vou puxar. Tá forte. Mas você acha que eu apertei forte ou fraco a minha mão? Fraco. Fraca? Mas eu me esforcei. Você não sentiu minha força? Sim. Ó, tá fraco. Porque a gente nunca sabe o esforço do outro. Às vezes a gente joga, eu gosto de fazer essa dinâmica numa reunião de pais, que aperta. Então você apertou bem forte. Tá nítido que você se esforçou. E a minha força era essa. Parece fraco pra você. Sim. Mas pra mim é forte. Então a gente nunca sabe o quanto que a família tá se esforçando. E a gente joga isso, às vezes assim, a família não colabora, não ajuda, mas a gente precisa muito da parceria da família para trabalhar com a mesma linha de educação que a escola. Como que a escola resolve os conflitos? Como que a escola procede com o conteúdo? Porque o conteúdo é importante, né? Às vezes a gente conversa aqui que a escola não é mais conteudista, mas é importante. E para que serve o conteúdo? Para tornar o aluno inteligente, para desenvolver a inteligência dele. Propriamente isso. Os alunos até perguntam, por que eu tenho que aprender isso? Às vezes não tem aplicação prática, mas é para deixar ele inteligente. Então a família precisa muito nos ajudar e é uma parceria. E eu nunca posso julgar o quanto que a família se esforça ou quanto que a escola não se esforça. Eu gosto de fazer essa dinâmica para provar. Às vezes no marido e mulher a gente vê, você nunca isso, nunca aquilo. E às vezes ele fala, eu tô te ajudando. Exato. Eu tô me esforçando. Então será que eu tô vendo? O esforço é relativo, né? A força é relativa. Então precisa dessa parceria. A gente conversou sobre o autismo, então eu gosto muito de trazer a família e a gente conversar com um plano para essa criança, né? Até onde a gente pode ir e qual que é o papel. Às vezes é uma criança que não consegue completar tudo na sala de aula e vai para casa sem completar e a família precisa terminar essa atividade com ele. Então essa é a parceria que a família ajuda. Às vezes eu não consegui colocar dessa forma para ele, a família precisa retomar algumas coisas em casa. Então essa conversa, a comunicação tem que ser muito clara e alinhada e a parceria sempre para nos ajudar. E hoje nas reuniões, reunião dos pais, os pais têm ido ou tem aquela velha fala, só vão os pais dos alunos que não dão problema, ou hoje os pais mais frequentam? Essa frase ainda está em pauta, ainda é verdadeira, né? E os alunos que precisam que os pais não vão à reunião, a gente entra em contato, pede para eles irem, ainda é verdadeira. Mas eu gosto sempre de colocar assim, se os pais não vão à reunião, qual que é o motivo deles não irem à reunião? Gosto de pensar sempre assim, vamos nos responsabilizar por tudo. Como eu coloco para os professores, que eles têm que se responsabilizar. O aluno não cumpre, o aluno não faz, vamos nos responsabilizar. Se o pai não vai à minha reunião, por quê? Será que a reunião da minha escola é chata? Será que a minha reunião realmente agrega valor? Ou será que minha reunião é só para passar recado? Se for só para passar recado, às vezes eu não preciso ir. Sim. Então eu gosto sempre de pensar, se eles não estão vindo,
Por quê? E pensar em estratégias para ir. Eu tenho uma boa adesão de pais e gosto sempre de usar a reunião não para passar nota, mas para fazer relacionamento com a família. É uma oportunidade que a gente tem de alinhar metas, alinhar a comunicação da escola, como é o nosso trabalho. E a gente faz esse trabalho socioemocional também com os pais. O que eu vivo no bimestre, que eu preciso da ajuda deles, eu coloco para os pais, já dessa forma. Que legal. Adriana, infelizmente chegou no final do nosso bate-papo. Fica aí para suas considerações finais. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui. Caso vocês tenham mais dúvidas, perguntas, vocês podem me seguir no Instagram, dinamicadamente, _IE. Também estou à disposição. Deixo aqui meus contatos para você, meu e-mail, site. Estou à disposição para ajudar vocês. E foi um prazer conversar sobre educação. E é pouco tempo, porque quando a gente fala de educação, a gente quer, né, ir conversando e... Pouco tempo, mas com bastante conteúdo. Sim, agradeço muito. Muito obrigada. Nós que agradecemos e sempre aqui à disposição. Muito obrigada. Pessoal, até a próxima semana.